Saudações, boa tarde. Estamos aqui para mais um webinar do projeto Diálogos Virtuais, que é uma realização do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo, em parceria com o programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Vale do Itajaí, Univale, e do programa de pós-graduação em Direito das Migrações Transnacionais, também na Universidade do Vale do Itajaí. E conta com a organização dos alunos Ariane Favesani da Luz, Luiz Ângelo Dallacor, Marcos Vinícius de Almeida Souza e Ana Luísa Cousani. Também gostaríamos de agradecer a nossa secretaria do programa de pós-graduação da Universidade de Passo Fundo, Fernanda Tarnowski, e dizer que hoje contamos com a participação, então, das professoras Carla Piffer e professora doutora Carla Piffer e da professora doutora Jaqueline Moretti Quinteiro. A professora Carla Piffer é professora permanente dos programas de mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas, PPCJ, Univale, professora permanente no mestrado internacional profissional em Direito das Migrações Transnacionais, Univale, pós-doutora pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, pós-doutora pela Universidade de Passo Fundo, doutora em Direito Público pela Universidade de Estúdio de Perugia. E Jaqueline Moretti, a professora Jaqueline Moretti Quintero, doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, em dupla titulação com a Universidade de Estúdio de Perugia, docente no curso de Direito da Univale, docente no curso de mestrado profissional internacional conjunto em Direito das Migrações Transnacionais. Gostaríamos de agradecer a presença da professora Carla e da professora Jaqueline, e de imediato, então, já queria dizer que é um prazer realizar essa webinar com vocês, no qual nós vamos discutir a questão da migração, e passar a palavra já para a professora doutora Jaqueline Moretti Quintero. Olá, estão me ouvindo? Ouvindo, professora, tudo bem? Oi, professora. Ok. Como não estavam respondendo, achei que não estavam. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Agradecer à professora Patrícia Graziati, agradecer à Universidade de Passo Fundo e à Univale pela oportunidade de estarmos trabalhando conjuntamente sobre um tema que é tão importante, tão necessária a discussão, a reflexão e os aspectos que envolvem a migração e questões regulatórias e de direitos humanos, né? Quero cumprimentar também a professora Carla Piffer, professora Fabiola e demais participantes que estão aqui conosco para fazer essa discussão, esse debate a respeito das migrações. Eu vou iniciar tratando de uma tentativa de regulamentação relacionada ao direito de imigração que trouxe luz a um aspecto muito importante que nós temos que nos debruçar, questionar e arrazoar sobre direitos e proteções para além do status do refugiado. Gostaria de comentar um pouco sobre os aspectos do Pacto Global de Migrações, perdão, e porque nós precisamos, o mundo, perdão, é a emoção, o mundo precisa se toma uma água. Professora, a sua câmera não está funcionando. Nós não está funcionando, só estão ouvindo as minhas tossidas, então. Mas era para estar engraçado, né? Será que eu desliguei alguma coisa aqui? E agora apareceu, professora Fabiola.
Não, Patrícia, Perdão, Patrícia, também não. também não. Eu não sei se Câmera, vamos lá, gerenciar. É que, para mim, ela aparece como está operando. Vitória está enxergando ela, me ajuda? Ou é só para mim que não aparece? Não tá aparecendo, mas qualquer coisa a gente pode fazer só por áudio mesmo. Não tem problema, professora. Pode deixar assim, se não aparecer. É engraçado, da outra vez também já tive problema com a câmera, não sei o que houve. Tecnologias. Não, é Pode muita, continuar com o áudio. para mim é demais. Oi? Pode continuar só com o áudio, não tem problema, não. Tá bom, peço desculpas. Deve ter algum problema aqui com a minha câmera, certamente. Não tem problema. Tá bem. Bom, como eu estava comentando, o mundo precisa discutir regulamentações e direitos voltados não somente para o status de refugiado, porque nós temos a legislação específica voltada para o refugiado e nem todos os imigrantes vão se enquadrar nesse status, nessa qualificação. Então, é importante que nós observemos também aqueles migrantes que não se enquadram no status de refugiado, mas que têm necessidades, que estão em condições vulneráveis, que estão solicitando e pedindo auxílio a estados aos quais se destinam para uma proteção e preservação de direitos humanos voltadas a esses migrantes. Porque nem todos os migrantes que saem do seu destino, do seu estado, do seu país e vão, do seu estado, país de origem, vão para um país em estado de destino, estão sendo perseguidos por questões éticas, políticas, étnicas, religiosas, enfim. Estão saindo por outras questões que não estão englobadas nas questões relacionadas ao refugiado, estão sendo perseguidos ou estão fugindo de uma situação miserável, às vezes por conflitos internos, às vezes por questões ambientais, climáticas, que não permitem que continuem vivendo naquele local, naquela localidade, por questões sérias, governamentais, que vão atingir a situação econômica desse povo, que vai trazer a eles uma situação de vulnerabilidade muito grande, que ele vai buscar abrigo em outras localidades que possam saciar essas necessidades. Então, o Pacto Global, ele surgiu, ele foi assinado em 2018, dezembro de 2018, surgiu com essa intenção de nortear os estados pactuantes, que são 164 estados que pactuaram por essas orientações relacionadas ao migrante, com a intenção de trazer luz ao que não estava determinado, ao que não estava regularizado com relação ao migrante em aspecto geral, abrangendo também o refugiado, sem dúvida nenhuma, mas todo tipo de imigrante. O Pacto Global, ele vai ter um sentido orientador. É importante deixar claro que ele não é um tratado internacional. Ele não tem essa formalidade de documento internacional com efeito vinculante. Não, ele não possui essa determinação, esse enfoque. Ele é simplesmente orientador. Ele simplesmente vai buscar trazer ou nortear alguns princípios e algumas regras que vão auxiliar os estados a entender melhor e buscar políticas públicas e organizações e regulamentações internas para poder atender melhor esse migrante. Ele tem aspectos muito abrangentes,
ele vai apresentar 23 objetivos que vão, buscam, né, nortear as intenções que os estados poderão ter para ampliar a sua governança com relação ao migrante. Falando um pouquinho assim do Pacto Global com relação ao Brasil, quando da assinatura do Pacto Global, que aconteceu no encontro da Organização da ONU em Marrakech em 2018, foi em dezembro de 2018, no apagar das luzes do ano, o Brasil, que estava sob o comando ainda do Poder Executivo do então presidente Michel Temer, assinou o pacto, e teve um discurso do seu então chanceler que direcionava na direção de que a experiência de cada nação seria única com relação ao gerenciamento de migração, e que o Brasil possui a experiência de um país em desenvolvimento que transformou a migração em um ativo para o desenvolvimento econômico e enriquecimento cultural. São as palavras do então chanceler Aloysio Nunes, quando do lançamento do pacto. Não sei se conseguem visualizar, eu tenho os slides aqui, mas também não sei se vão conseguir visualizar, professora Patrícia, mas posso dar prosseguimento mesmo assim, né? O Aloysio Nunes, na época do governo Michel Temer, tinha uma visão de acolhimento, de entendimento e enfrentamento dos problemas resultantes com as migrações. Já tínhamos um certo impacto de migrantes aqui no Brasil, vindos da Venezuela, vindos da África, vindos do Haiti, e já estávamos começando a criar e desenvolver políticas públicas para melhor resolver a situação desses migrantes aqui em solo brasileiro. Com a chegada do novo governo em 2019, de imediato, o chanceler Ernesto Araújo já anunciou que o governo brasileiro iria se retirar do Pacto Global de Migração, e de fato o fez. O Brasil saiu do Pacto Global de Migração, e sob a alegação de que este pacto estaria interferindo na soberania do Estado brasileiro. É importante a gente trazer à tona toda a política de desenvolvimento com relação a questões regulamentares do migrante no Brasil, porque nós vivíamos sob o auspício do Estatuto do Estrangeiro, até 2017. E, a partir de então, conseguimos criar uma lei de migração que é muito mais ampla. Então, parece que, dizendo que o Pacto Global para Migrantes, que é uma mera apresentação de objetivos e diretrizes, visando proteger o migrante, visando proteger direitos humanos, que são superiores a qualquer lei de migração, parece que, rejeitando isto em nome da soberania, a gente retorna lá para o Estatuto do Estrangeiro, que tinha uma visão meramente de proteção do território e da segurança nacional. E não estamos vivenciando a nova lei de imigração, que é uma lei voltada para a preservação de direitos humanos, ou seja, é uma lei que tem o interesse de preservar os direitos atingidos pelo migrante enquanto ser humano. Entende-se que ele é um sujeito de direitos e obrigações e que, portanto, ele vai ser tratado como tal. Com a saída do Brasil do Pacto Global, parece que fica tudo muito nebuloso. Claro, o Brasil segue seguindo suas diretrizes, suas políticas públicas, mas não está focando nisso, né? Então, o Pacto Global para o Brasil seria muito importante também, como para qualquer Estado, né? Como para qualquer país, porque ele vai trazer objetivos muito claros
e determinantes para o crescimento e observação dos direitos do indivíduo que chega pedindo abrigo a um país estrangeiro. É importante dizer que essa afirmação do chanceler Ernesto Araújo não tem embasamento quando fala-se que o Pacto Global vai interferir na soberania do Brasil, porque a própria ONU reafirma que não, e o próprio pacto deixa claro que não. Porque a ONU reafirma que o pacto não vai trazer qualquer tipo de impedimento ou vai criar qualquer tipo de violação das políticas migratórias dos países. E que é de suma importância que os Estados assumam uma posição firme em relação a essas resoluções para resolver problemas migratórios de âmbito global, para resolver problemas de direitos humanos com relação a esses migrantes. O pacto ele deixa muito claro que não adianta cada país resolver sozinho o seu problema, vamos assim dizer, ou a sua situação ocasionada em relação ao levante de migrantes, porque não vai conseguir. Trata-se de um trabalho conjunto, trata-se de uma operacionalização, de uma organização de regulamentação, de um esforço conjunto por diversos países, por vários países. Não há que se trabalhar individualmente, há que se trabalhar de forma cooperativa, criando e formulando, por meio de diálogos transnacionais, formulando regras, quem sabe, e trazendo decisões judiciais que possam ser baseadas na fonte dos direitos humanos, que possam realmente entender a situação na qual aquele migrante está efetivamente inserido, tentando resolver localmente a situação, mas sem criar problemas que possam atingir o que nós já temos de entendimentos com relação aos direitos humanos. E a própria Declaração de Direitos Humanos é muito forte com relação a isso. Então, o Pacto Global, ele é muito importante em razão dessas diretrizes. Não quero me estender muito, professora Patrícia, eu vou apenas destacar aqui, se me permite, alguns dos objetivos traçados pelo Pacto Global que visam aprimorar, melhorar, enfim, acrescentar aos entendimentos já existentes entre os países pactuantes, de que forma eles podem solucionar os problemas já existentes e solucionar as controvérsias de maneira mais eficaz, porém de forma muito embasada em critérios de direitos relacionados ao indivíduo, ao sujeito de direitos, e não somente de interesse do próprio Estado, o país de destino desse migrante. Um desses objetivos, que é, sem dúvida nenhuma, essencial, é a coleta e uso de dados precisos e desagregados para formular políticas públicas baseadas em evidências. É importante haver transparência. Cada Estado tem competência e capacidade para organizar, para coletar os dados necessários para a manutenção dos migrantes que hospeda, que recebe, mas ele tem que ser transparente na demonstração e na apresentação desses dados, e também é importante compartilhar esses dados para que outros países possam verificar de que forma eles vão auxiliar, ou de que forma eles podem dialogar para investir, para direcionar políticas públicas que sejam de solução, muitas vezes, para mais de um Estado. Às vezes, o que um Estado admite e institui enquanto política pública pode servir para um outro.
Por isso, esse diálogo transversal e transparente é tão importante, por isso o compartilhamento de dados é tão importante, porque a força conjunta vai fazer com que o desenvolvimento de políticas públicas, de percepção de problemas comuns e busca de soluções comuns a esses problemas comuns, possam ser feitos de maneira transnacional, sem, em momento algum, um Estado interferir nas políticas migratórias de cada Estado. E o Pacto Global também não visa isso. A intenção do Pacto Global não é interferir nas políticas públicas de migração de cada Estado. Pelo contrário, o Pacto deixa muito claro que são meras orientações e princípios basilares que os Estados poderão utilizar ou não a seu critério, sempre respeitando as regras existentes com relação ao migrante de cada Estado. Então, não haverá interferência direta, não haverá nenhuma penalização pelo não cumprimento, vamos dizer assim, do que está estabelecido no Pacto de Migração. Em hipótese alguma, a ONU não é intervencionista, ela não tem competência jurídica para isso, com relação à migração, e principalmente. Então, cada Estado vai se apoiar no pacto para desenvolver as suas próprias políticas e regramentos. E, quiçá, auxiliar outros Estados também. Além disso, o pacto visa muito a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Tudo que ele cria de minimização de fatores, de problemas comuns existentes, como, por exemplo, acesso à água potável, acesso à moradia, acesso à informação, acesso à educação, acesso à justiça, tudo isso vai fazer com que não somente o migrante, né, porque, veja, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela abrange todo mundo, todas as pessoas, mas veja que esse pacto ele também está visando essa agenda para que o migrante também participe, também possa ter esses direitos atingidos enquanto migrante naquele determinado estado. Então, antes de ver o migrante, ele vê o ser humano. A ONU, quando discutiu isso com os países que assinaram um pacto, deixou muito claro que o foco é o ser humano, que o foco é buscar melhorias e qualidade de vida para o ser humano, principalmente para o migrante. Um outro objetivo que é muito, muito importante, que é um problema seríssimo que nós temos com relação ao migrante hoje, especificamente, que é a questão do contrabando. Nós já temos o protocolo de Palermo, temos o reforço da Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, que já trata da proteção das vítimas, já repudia qualquer tipo de tráfico de pessoas, insiste com os estados para que criem regulamentações muito fortes com relação a esse tipo de ação, de conduta, e o pacto vem reforçar isso, pedindo para que os estados possam criar mecanismos internos e também transnacionais, bilaterais, para trocar informações, para orientar-se, observar as rotas de tráfico, rotas de contrabando, como funcionam essas organizações criminosas, quem é que acaba lucrando com essas transações, para tentar conjuntamente impedir, criar penalizações realmente muito robustas para minimizar e, quizás, até futuramente, acabar com esse tráfico, porque são menores, são mulheres, homens, enfim, pessoas, na grande maioria, pessoas de maior vulnerabilidade, que acabam caindo nessa rede de corrupção
que agem de forma muito cruel com essas pessoas e que acaba afetando a vida delas naquele momento e futuramente, né? Porque agride a integridade física, a integridade moral, seu bem-estar social, seu bem-estar psíquico e de seus familiares, né? Então, é algo que, de fato, volta a ser frisado como algo a ser repudiado pela ONU e por todos os países pactuantes, que deve ser tratado em conjunto e não isoladamente. Gerenciar fronteiras de maneira integrada, segura, coordenada, que haja diálogo entre os estados para que eles troquem informações que sejam benéficas e auxiliem na tomada de decisões futuras para os governos, fornecer aos imigrantes acesso a serviços básicos, não violando o direito da pessoa à privacidade, à liberdade, à sua segurança e integridade física, criando ou possibilitando acesso a cursos de idioma, possibilitando o acesso a informações de direitos e deveres com relação àquele Estado ao qual ele está agora, do qual ele pretende fazer parte, trazendo informações sobre acesso à moradia, sobre acesso à educação. Isso envolve, claro, cursos de capacitação técnico também, para que logo ele consiga se inserir no mercado de trabalho e consiga se independizar de alguma forma para seu próprio sustento e dos seus familiares, se estiverem com ele. Fornecer assistência médica, fornecer assistência jurídica, caso necessária, fornecer auxílio psicossocial para essas pessoas que chegam desamparadas de toda forma. Então, para que o Estado esteja pronto a atender essas pessoas de uma forma digna, assim como ele trata os seus. E aí surge muito preconceito dos próprios nacionais com relação a isso, que entendem que esses migrantes estão tirando seus lugares no atendimento à educação, à saúde, né, nos postos de atendimento de saúde, nas escolas, nos hospitais, nos locais de emprego, e isso acaba criando um caráter de repúdio, um caráter xenófobo, que vai interferir diretamente no acesso dessas pessoas e no direito que elas poderão conquistar. Aí é todo um trabalho de multiculturalismo que deve ser desenvolvido pelo Estado, porque o multiculturalismo ele só vai se evidenciar e só vai ser mais forte mesmo, né? Ser melhor observado, se ele for institucionalizado. Então, o Estado tem que criar regras de respeito a culturas e modos de vida diferentes e a inserção social dessas pessoas que trazem uma cultura nova para esse Estado no qual pretendem morar, para que sejam respeitadas e incluídas. Se a professora Patrícia apareceu no vídeo é porque ela vai dizer, já está na hora, já falasse demais. Não foi? Menos mal. Já estou terminando. É para você ver que eu estou lhe ouvindo e concordando. Obrigada, professora. Como eu estava dizendo, então, essa questão do multiculturalismo é muito forte, porque é muito complicado para nós entendermos por que devemos observar e respeitar formas de cultura, por exemplo, diferenciadas, né? Pessoas que vêm com idioma próprio, uma gastronomia própria, uma vestimenta própria, religiosidade própria. Por que eu tenho que respeitar? Se a minha criação, meu modo de vida, criou uma cultura com a qual eu já estou acostumada, já está tudo prontinho, o pacote está pronto, por que inserir novas regras no meio do caminho? Porque cada vez mais nós temos que abrir a nossa mente, os nossos corações, quem sabe, para entender que o outro, o diferente, é muito bom. Essa mistura de culturas só faz o indivíduo crescer, só faz o ser humano aprender e nós aprimorarmos ainda mais a cultura como um todo.
Então, renegar estar fora determinantemente desse pacto e todas as diretrizes traçadas pela ONU com relação à migração. Respeito à cultura e inclusão social. E isso tem que ser institucionalizado. Não basta fazer um discurso, a interculturalidade é bonita, é bacana, é necessária. Tem que vir de cima para baixo, criando regras que não precisam ser regras duras, podem ser meras regras declaratórias, informativas, mas que já começam a fazer algumas modificações no convívio entre pessoas. Isso é importantíssimo. E ainda o pacto traz, só para encerrar aqui no último objetivo, que é o 23, fortalecer a cooperação internacional e parcerias globais para a migração segura, ordenada e regular. Que esse é o nome do pacto, né? O nome do pacto é Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular. Segura é o sonho do pacto, como se o pacto pudesse sonhar, né? Mas é o sonho daqueles que criaram esse pacto, que essa migração possa ser feita de forma coordenada, aceita pelos países de destino. E regular, à medida que ela é coordenada, ela vai regular a vida daqueles que estão em situação irregular. Porque se o migrante chega já sabendo de onde esse migrante vem, quais são as suas intenções, seus objetivos, e nós temos condições de aceitar esse migrante, por que não já regularizar, num primeiro momento, essa situação em que ele vai se adequando, para depois, claro, dar-se um período de normalização com relação à situação desse migrante, para aí sim efetivar a sua situação, mas que ele não chegue de forma insegura e tenha que viver durante muito tempo de forma irregular, porque aí ele não vai ter direito a nada e vai se submeter a todo tipo de exploração, principalmente com relação ao trabalho, para que possa se sustentar. Então, o objetivo é isso, é uma migração que seja regular, que seja ordenada, coordenada entre os diversos países envolvidos, e vai finalizar esse pacto com os seus princípios orientadores. Eu só quero encerrar a fala com relação a esses princípios. Ele vai apresentar ali 10 princípios orientadores, que ele chama de princípios orientadores transversais, ou seja, não tem como fazer sozinho, reafirmando isso, e interdependentes. Um depende do outro, um complementa o outro. E ali, nesses princípios, nós temos o primeiro, né, que é o principal, que é centrado nas pessoas. A pessoa em primeiro lugar, o ser humano em primeiro lugar. Cooperação internacional. Se não houver cooperação pelos diversos países envolvidos, tanto os que estão recebendo os migrantes, como os organismos internacionais, e o pacto clama isso. Um dos objetivos do pacto deixa muito claro que não adianta só contar com o governo estatal, nós temos que contar com a iniciativa privada, nós temos que contar com as associações, com os organismos internacionais, com a mídia, nós temos que contar com todos. Então, a cooperação internacional é muito mais abrangente do que relação governo e governo interestatal. E um dos princípios norteadores de que fala o pacto é justamente da soberania nacional. Se me permitem, eu vou ler o que o pacto fala com relação à soberania nacional, para não ficar dúvida com essa questão de não vou assinar o pacto ou vou sair do pacto porque ele vai interferir na nossa soberania. Vejam bem o que está escrito lá no pacto. O Pacto Global reafirma que os Estados têm o direito soberano de determinar sua própria política de migração e a prerrogativa de regular a migração dentro de sua jurisdição, de acordo com o direito internacional. Acabou. Depois ele continua, mas
já está dito. O objetivo do pacto não é intervir, não é interferir. Eu não vou abrir mão da minha soberania por causa do pacto. Eu simplesmente estou pactuando com as diretrizes de orientação que futuramente poderei ou não utilizar para melhorias de situações de migrantes no meu país. Então, só queria fechar com essa situação, porque o objetivo era trazer alguns elementos que são tratados no Pacto Global, um documento importantíssimo com relação à migração mundial, mas ele não tem efeito vinculante, por isso ele não é tratado como uma norma tradicional, formal, em nível internacional. Ela não tem o status de tratado internacional, por exemplo, né? Mas é o início. É o início para reflexões, diálogos e, quem sabe, até a criação de organismos internacionais que possam tratar de forma mais direcionada nos julgamentos relacionados aos migrantes, né? Porque nós temos o Tribunal Penal Internacional, nós temos os nossos organismos internacionais de direitos humanos, inclusive aqui na América, nós temos um próprio, mas, voltado para a questão dos migrantes, nós não temos. E não temos uma lei, ou uma normativa, melhor dizendo, né, um tratado internacional que vá ser direcionado ao migrante. Nós temos o Estatuto do Refugiado, que é importantíssimo, mas os outros migrantes que não se enquadram no status de refugiado ficam à deriva. Então, esse Pacto Global é o primeiro passo para que sejam discutidas necessidades de uma regulação mais enfática em nível internacional. Era isso, professora Patrícia, eu agradeço a paciência de todos, sigo à disposição. Muito obrigada, professora Jaqueline, nos trouxe reflexões tão importantes sobre esse documento, né, que busca regular um primeiro início de cooperação entre os estados em relação à migração. Vamos ouvir agora a professora Carla Piffer. Professora Carla, estás com a palavra, queres abrir a sua câmera? Oi, boa tarde, consegue me ouvir? Sim, e lhe ver também. Então a minha câmera aqui funciona, vamos lá. Obrigada, professora Patrícia, lhe cumprimentando, eu agradeço pelo convite, né, da UPF, um local que eu tenho bastante carinho, que a conheci por intermédio do professor Lito, meu colega na Univale, e cumprimentando a todos, eu consegui verificar aqui na lista de presentes online, né, alguns alunos do mestrado profissional, outros conhecidos, outros que eu imagino que sejam alunos da UPF, então cumprimento a todos, e vou tentar falar, assim, algo que eu imaginei que seria interessante. Esqueci de mencionar também a Alessandra, que é minha orientanda do doutorado, e que está presente, né? Um beijo em todos, estamos com muita saudade dessa necessidade de... Parece que tudo está tão distante, né? E nos faz, assim, sentir a falta do ser humano. E esse raciocínio, ele pode ser muito bem interligado com a questão das migrações, né? Então, o que eu pensei em montar para falar com vocês no dia de hoje? Fazendo uma reflexão sobre o tema migrações, transnacionalidade, globalização e pandemia, né? Que seriam esses 4 termos, essas 4 categorias que eu optei por separá-las para tentar, ao final, uni-las e ver como isso tudo está interligado. Primeiro ponto, né? Nós temos que ter em mente que defendo, teoricamente, a doutrina que diz que a transnacionalidade, ela é apresentada como um fenômeno reflexivo da globalização. Alguns outros autores não comungam dessa ideia, mas pensando que os fenômenos transnacionais, eles se intensificaram e ganharam muita força e visibilidade após
forte desenvolvimento da globalização, notadamente a partir da queda do Muro de Berlim, por exemplo, né, que seria um marco histórico referencial. Então, a partir desse momento, o que a humanidade começou a perceber? A globalização, então, definida por tantos autores, eu particularmente opto em definir a globalização como um fenômeno de natureza econômica, que possui várias dimensões, vários reflexos, né? Isso seria a teoria do Ottaviani, por exemplo, na sociedade global. Então, a partir dessa globalização de cunho econômico, nós temos várias dimensões, eu chamaria assim, da globalização. Dimensão social, dimensão política, a dimensão cultural, segundo Yanni, e outros doutrinadores que trazem a dimensão jurídica, a dimensão tecnológica, né, para linkar com o momento que estamos vivendo agora. Então, é por isso que estamos podendo conversar, em virtude dessa evolução. Isso eu falo por quê? Porque eu sempre defendo que a moeda, ela tem dois lados. Então, a globalização também, ela nos traz muitos fatos, muitas comprovações positivas, e uma delas é esse momento agora que estamos podendo conversar à distância. Porém, nós temos os efeitos nocivos e negativos desse fenômeno. Por quê? Porque ele é quase que na sua totalidade capitaneado por interesses econômicos, né, das grandes empresas, das corporações transnacionais, de poderes políticos muito fortes, de condições geopolíticas e vários fatores. O que eu quero dizer fazendo essa reflexão com a globalização, é que em momentos de crise, como estamos vivendo agora, as fragilidades, elas se acentuam, e isso é fato. Então, significa que os mais vulneráveis, eles se tornarão mais vulneráveis. E essa é uma afirmação que concorda perfeitamente com a questão das migrações. Significa que os migrantes transnacionais, eles, na atual situação que o mundo se coloca e nos apresenta, eles estão cada vez mais vulneráveis. Aquela vulnerabilidade que muito, eu poderia dizer, muito evidente no caso dos migrantes, que nós falamos que os migrantes, eles sofrem de uma dupla vulnerabilidade, eu diria que em um momento de pandemia, essa vulnerabilidade, ela seria quantas vezes mais? Algo imensurável. Por quê? A partir do momento em que o mundo começou a perceber que estaríamos diante de uma pandemia, então, e muitos, inclusive, demoraram para perceber isso, nós próprios demoramos para crer que isso poderia acontecer, até esse momento, muita coisa aconteceu. Então, aqueles que já estavam debilitados economicamente, em questão de localização, na condição de refugiados, na condição de imigrantes regulares ou irregulares, eles começaram a sofrer diretamente e, em primeiro momento, os reflexos da pandemia em si, né? Então, essa pandemia que hoje se apresenta, eu até brinquei com os alunos do mestrado de Rondônia ontem, dizendo assim, olha, por um lado, a pandemia, ela simplesmente comprova a existência de fenômenos transnacionais. Por quê? Porque a pandemia, ela não respeita fronteiras, né? Ela não respeita indivíduos, ela não respeita a condição social, econômica, poderio político, e eu não preciso nem divagar muito sobre o assunto, é hoje o que temos. Diante disso, nós temos simplesmente a comprovação de mais um fenômeno transnacional, que é a pandemia que hoje se apresenta. Aliado à pandemia, nós temos várias manifestações da transnacionalidade, que quem é adepto dessa linha de pensamento vai lembrar das migrações, então, que eu estou falando agora, vai lembrar das questões ambientais, então não podemos mais ser egoístas ou mesquinhos em pensarmos que o meio ambiente é aquele que está ao meu redor e que não haverá reflexos em outras nações, né? Então, não existe esse respeito mais às questões de limitação de fronteiras, porque eu falo sempre para os meus alunos, né? As fronteiras foram criadas pelo homem para o homem. Os fenômenos, não necessariamente. Alguns são criados pelo homem, mas eles se liberam da condição humana e começam a se propagar pelo mundo. Então, a pandemia seria um desses casos, e as migrações também. A maior característica das migrações chamadas de migrações transnacionais são essas, então, que são um reflexo da globalização e que não necessariamente existe um ponto de partida e um ponto de destino.
E com a pandemia, isso simplesmente se comprova. Por quê? Porque muitos migrantes estão se deslocando novamente, então já estão na condição de migrantes, estão saindo do lugar que estão, ou para um novo local, em virtude da pandemia, ou para a sua terra de origem, e não porque querem, porque não têm novamente, na condição dos refugiados, de novo, eles não têm uma opção. E eles estão diante de mais essa condição de vulnerabilidade mundial, eu diria. Se nós, cada um de nós, que não estamos na condição de migrante, que temos uma vida consideravelmente normal, né, segundo alguns parâmetros, já sofremos direto ou indiretamente com isso, imaginem as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, sejam migrantes ou não. Então, segundo dados, eu fiz uma pesquisa para buscar alguns números para vocês, né? Segundo dados da Organização Internacional para Migrações, 90% do mundo, da sociedade mundial, da humanidade, mora atualmente em locais que aplicaram restrição a viagens. Significa o quê? Que os estados, os países, eles começaram a fechar as suas fronteiras sob o argumento da pandemia que hoje se apresenta. E não estou eu aqui julgando se é adequado ou não é adequado, mas o que a gente tem que pensar é, independentemente desse fechamento de fronteiras, vocês acham que o fechamento, ele cessa as migrações? Não necessariamente ele cessa as migrações, ele simplesmente dá aso ou dá oportunidade ao aumento de migrações clandestinas, ao tráfico humano, ao contrabando, como a professora Jaqueline já falou, né? Então tá, diante disso, nós temos que pensar que a situação de hoje, ela demonstra e ela favorece, e isso a gente pode ver nos mais variados noticiários do mundo, ela favorece o quê? Maiores ocorrências de nacionalismo e que essas pessoas, nessas condições de vulnerabilidade, no caso dos migrantes, eles são cada vez mais alvo de xenofobia. Por quê? Se antes já existia o medo do estranho, ou como diz Bauman, né, ou somos turistas ou somos vagabundos, é uma classificação de pessoas a qual eu ataco veementemente. Se antes já acontecia isso, imaginem agora, aquele diferente que é o migrante, aquele que nós tendemos a não aceitar, né, ele agora pode ser uma ameaça maior, porque ele pode ter consigo a possibilidade de me contaminar. Isso cria as maiores aberrações. Buscando mais dados, né, e mais informações, segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de infectados de coronavírus, então isso tem lá no site da OMS, eles são, na sua grande maioria, então a contaminação pelo coronavírus se dá, na sua grande maioria, pelos viajantes casuais, eles chamam assim lá no site, que são, para Bauman, os turistas, e não por meio dos vagabundos. Por quê? Porque muitos dos migrantes, eles estão há muito tempo em uma determinada localidade, quer seja em centros, quer seja em um determinado local. O grande problema são essas pessoas, então, que diante do fechamento de fronteiras, elas começam a buscar esse transitar clandestino, né? Então, seria mais um problema, porque ele poderia ser o portador do vírus, sendo que, pensando nessa ordem, né, a gente pensa assim, a ligação entre migrantes e criminalidade, que sempre é uma pauta que se discute há muito tempo, falando que os migrantes são os grandes responsáveis pela prática de crimes. Nós sabemos que isso dá muito mais notícia do que tantas outras coisas. Então, eu gosto de falar para os meus alunos e citar uma obra do Ferrero, que é uma obra em italiano, que traduzindo o título diz assim, faz muito mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Né? Então, uma árvore caída, ela vende muito mais notícia do que aquela floresta que está crescendo. Então, por analogia, será que seria justo atribuir a essas pessoas que já estão nessa condição de vulnerabilidade mais esse ônus, dizendo que ele seria o portador dessa ameaça? Então, é por isso que a OMS fez esse levantamento. Além desse assunto, então, eu pensei assim, eu vou dar uma pesquisada como é que está a situação de alguns países no mundo, né? Porque eu recebi notícias de alguns alunos do mestrado profissional
que são de Pacaraima, que são de Roraima, de algumas informações. Tem um que é magistrado lá, outra, ela é advogada voluntária da Operação Acolhida, nós temos promotores daquela região, e eles conhecem aquela realidade muito, infinitamente mais do que nós, né? E eles nos relataram que a fronteira está fechada alguns dias, tal. Então, esse fechamento de fronteiras, falando especificamente da Venezuela, então, pensando Venezuela, a divisa com o Brasil, tem gente que não está conseguindo passar, e tem gente que está querendo passar, e tem gente querendo voltar à Venezuela. Por quê? Porque é um estar sem saber o que fazer, é um tentar fugir de algo que é essa ameaça invisível que é o tal do vírus, né? Então, quando eu comecei a analisar o que estaria ocorrendo, assim, no mundo, eu consegui algumas informações, algumas eu já sabia, outras não. Por exemplo, se pensarmos, então, na situação italiana, né, que, pela sua localização geográfica, está lá, localizada no Mediterrâneo, e que é a receptora de tantos e tantos migrantes que atravessam o mar Mediterrâneo em busca do território europeu. Eu fui pesquisar um site aqui, que é um site que eu gosto de usar para demonstrar isso para os alunos, que é sobre o site de imigrações do Acnur, mas da sede em inglês. Eu quero ver se eu consigo projetar isso aqui para vocês agora. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Só um pouquinho. Vou tentar jogar ele para outra tela. Vamos lá. Aqui. Vamos ver se dá certo. Aqui. Se chega. Está quase lá. Eu imagino que agora vocês estão conseguindo verificar esse site. Então, ele nos dá uma visão diária da questão da chegada de imigrantes por mar, né, pelo mar, a passagem pelo mar para a chegada no território europeu. Então, se vocês olharem ali, talvez não dê para ver os números exatamente, né, mas eu passando o mouse em cima, talvez aumente um pouquinho. Então, claro, são estimativas, né? Estima-se que atualmente, então, existiriam as chegadas até ontem, 23.610 pessoas, sendo que 4.700 e tantas chegaram à Itália, 9.800 e tantas chegaram à Grécia, 1.220 à Ilha de Malta e 7.000 e tantos na Espanha. Vejam, depois eu já passo o link para vocês ali no bate-papo. Parece tanta gente, mas não é. Por quê? Porque nós temos, somados a uma estimativa de 3.402 que chegaram, ali está o meu mouse, por terra, que chegaram à Grécia ou à Espanha, então, por terra. Se nós olharmos aqui os anos precedentes, nós tivemos no ano passado, que foi um ano de baixa com relação a números de chegada de imigrantes, devido a determinadas políticas adotadas, principalmente pela Itália, né? Nós tivemos 123 mil imigrantes que chegaram pelo mar. Veja, estamos quase em junho, quase iniciando o 6º mês do ano, e temos aqui 23 mil chegadas. Se aumentarmos a 30 mil até junho, 30 mais 30 dá 60, falando proporcionalmente, teríamos 60 mil chegadas pelo mar Mediterrâneo até o final do ano, que corresponderia à metade do que ocorreu no ano passado, né? E aqui, para terem uma ideia, onde foi o boom da chegada, nós tivemos em 2015 1 milhão de imigrantes que chegaram por mar em território europeu. Então, eu tentei compartilhar essa ideia ali com vocês, para que vocês olhassem os números e pensassem o seguinte: ou esse povo, né? Esse povo, eu me refiro aos migrantes, e de forma alguma no sentido depreciativo. Ou eles deixaram de migrar, ou eles continuam migrando, isso se deve ao que se fala de subnotificação com relação a outros crimes, né, no território nacional. Então, eles não estão conseguindo buscar essas informações, porque essas pessoas estão chegando de uma maneira clandestina. E daí, essas pessoas que optariam por outras formas de chegar em território, seja europeu, seja norte-americano, eles estão sofrendo novamente com uma acentuação dessa vulnerabilidade, porque eles sabem que, devido à pandemia, eles seriam fortemente evitados nesses países, né? Além disso, o que eu consegui, então, essa seria uma situação atual de números,
com chegadas do Mediterrâneo. Com relação à Itália, então, especificamente, nós tivemos poderia dizer que é uma luz no fim do túnel, uma sementinha plantada. Eu até tenho a notícia aqui, do dia 11 de maio, em que o governo italiano ele acabou aprovando um pacote de medidas para regularizar a situação de alguns migrantes, né, no território italiano. Mas vejam, a notícia diz assim, eu vou ler a primeira frase para vocês. O governo italiano aprovou nessa quarta-feira, 13 de maio, a tela está aqui em cima, um pacote de medidas para revitalizar a economia diante da crise desencadeada pelo coronavírus. Então, a palavrinha economia está aí. Por que será que eles fizeram isso? Por benevolência? Né? Ou não? Porque o que é? Qual foi o grande quesito? Primeiro, eles regularizaram quem já estava em condição de trabalho em território italiano. Essas pessoas, basicamente, elas trabalham na agricultura, elas trabalham no serviço doméstico e ou no serviço de limpeza, ou como badante, como se chama em italiano, que seria cuidador de idoso e cuidador de pessoas com enfermidades, né? Por quê? Porque falta mão de obra nacional nesses setores. Se eles não regularizarem a situação dessas pessoas lá, se eles aplicarem a diretiva de retorno, essas pessoas seriam expulsas do território italiano. Mas eu pergunto, quem é que iria colher tomate no sul da Itália? Quem é que iria, em setembro, fazer a colheita de uva no norte da Itália? Faltaria mão de obra. E pensando analogicamente, eu pensaria assim, a mesma coisa que aconteceu com a Inglaterra recentemente, com relação ao Brexit, uma notícia da semana passada, de que eles iriam dificultar e criar regras para que, inclusive, cidadãos europeus ficassem trabalhando, né, em território inglês, dizendo, e daí, lendo a notícia, deveria ter trazido para vocês, eles disseram assim, então, para desenvolver esse tipo de trabalho, o Reino Unido, ele abriu essas vagas para os ingleses. Qual foi o reflexo? Qual foi o resultado disso? Os ingleses não quiseram. Alguns sim, mas poucos. Um número muito ínfimo. Por quê? Porque aquela teoria que eu gosto de usar de Maurizio Ambrosini, que ele diz que os migrantes, eles trabalham com os 5 P's, né? Eles se dispõem a realizar trabalhos que seriam pesados, trabalhos pouco pagos, trabalhos perigosos, trabalhos no sentido de que atacam a integridade moral. Então, estou fazendo a tradução aqui, mas ele usa esses 5 P's, os nacionais não querem fazer. Então, retirar essas pessoas de um território sob o argumento de não regularização, ataca a economia. Então, é com esses olhos que eu vejo essa notícia italiana. A ministra da Agricultura italiana, ela se manifestou dizendo que, a partir de hoje, o invisível será menos invisível. E eu entendo, porque ela é uma defensora, a Teresa Bellanova, ela é uma defensora da regularização de imigrantes. Eu vejo na fala dela um esfogo, assim, no sentido de um desabafo, né? Dizendo assim, olha, parece que esses migrantes, que eles são invisíveis, porque eles são simplesmente interessantes à economia, agora parece que eles começam a tomar uma certa visibilidade, porque o mundo começa a perceber, ou o governo italiano, nesse caso, que eles servem a algo, mas é um discurso que tem o seu cunho econômico, mas do todo não é tão ruim assim, porque seria mais uma forma de demonstrar que existe a necessidade dessa mão de obra, e que lá atrás dessa mão de obra existem pessoas. Aquela frase de que quisemos mão de obra e nos mandaram pessoas, né, é algo que me faz rir, a não ser quando inventarem, então, todos os robôs, que daí vão querer mão de obra, comprem robôs, e não recebam pessoas. Com relação, então, passando da Itália para a Venezuela, né, fazendo uma viagem rápida, com relação aos venezuelanos, diante do fechamento de fronteiras, que já é um problema, que eles sofrem por estigmatização, e que os brasileiros demoraram, né, ou demoram ainda muito para aceitá-los, aquela sensação de pertencimento, de acolhimento, que a professora Jaqueline estava falando. Teve um fechamento de fronteira que aconteceu na Venezuela, agora no dia 20 de maio, e que o governo venezuelano, ele decretou um novo toque de recolher no dia 19 de maio, né?
com o intuito de conter o aumento da transmissão da doença. E essa medida, ela significa que o governo venezuelano estava fechando as suas fronteiras, inclusive para receber os seus nacionais de volta, que são aquelas pessoas que estariam voltando para lá. Daí eu fico pensando assim, por que será que essas pessoas estão voltando para o seu território, né? Algo melhorou lá? Não, obviamente não. Eles estão fugindo, eu usaria essa expressão, por quê? Porque tudo aquilo que eles já estavam sofrendo, todos aqueles problemas que já estavam enfrentando na condição de refugiado, por exemplo, em território nacional, em território colombiano, isso, como eu falei antes, é simplesmente enaltecido com a crise. E, não conseguindo pagar aluguéis, o problema de ficar nas ruas diante de uma ameaça de um vírus, isso se torna muito mais forte, muito mais contundente. Então, muitas pessoas optaram por retornar à Venezuela. Alguns não conseguiram entrar, porque as fronteiras estão fechadas. Algumas notícias denotam que o governo venezuelano aceitou alguns venezuelanos que estavam na Colômbia e fretou alguns ônibus para que eles voltassem, mas teriam que ficar em quarentena. E algumas notícias que eu li dão o intuito de que pessoas, venezuelanos que optaram por voltar ao seu território, começaram a fazer trajetos a pé de, inclusive, 1.000 quilômetros, por exemplo, para conseguir tentar retornar ao seu país. Isso é algo que a gente não consegue nem imaginar o que é, né? É algo muito forte e muito delicado. Isso simplesmente denota esse aumento das vulnerabilidades. Sem falar nos Estados Unidos. Então, vocês devem talvez ter acompanhado que lá em abril, até coloquei a data aqui, porque eu não sou muito boa com datas, o governo norte-americano, ele começou a acelerar a expulsão de imigrantes irregulares em território norte-americano, sob o argumento da ameaça da transmissão da doença, né? E para terem uma ideia, quando essa medida foi adotada, isso foi a partir de 21 de março, mas em 10 de abril, eles já contavam com a expulsão de 10.000 pessoas do território norte-americano. Isso é mais um problema. Agora, temos um ponto de vista que também poderia ser visto como positivo, que foi a condição adotada pelo governo português. Então, tem bons artigos já circulando sobre esse assunto, que foi quando, a partir do final de março, o governo português, ele começou a regularizar, ele optou por regularizar a situação de imigrantes que estavam aguardando o ok da sua situação, né, inclusive os solicitantes de refúgio no território português. Sob qual ideia, né? O governo português me mostra sensível nesse sentido, porque a fala de um ministro português, que seria algo parecido com o ministro da Saúde, ele disse, olha, se nós não regularizarmos neste momento essa situação, então com um prazo, né, de 6 meses inicialmente, essas pessoas não terão acesso ao serviço de saúde. E não tendo acesso ao serviço de saúde, elas vão se contaminar e também vão contaminar os outros, sendo nacionais ou não, porque é uma ameaça invisível. E fizeram essa regularização, inclusive aqueles que estariam com o visto, né, a permissão para ficar em território português, postergaram o prazo, porque essa permissão se venceria durante o período agora, diante do fechamento dos escritórios, né, e no atendimento presencial. Quase terminando, nós temos o caso da Alemanha também, que ela se comprometeu a receber alguns migrantes que teriam chegado por terra, chegaram pela Grécia, né, e iriam receber principalmente algumas crianças desacompanhadas, que é um assunto muito delicado em território europeu. Porém, devido à pandemia, outros países haviam se comprometido em receber em torno de 1.600 menores desacompanhados. Pensem, são 1.600 crianças desacompanhadas. Para quem é pai, mãe, tio, tem uma certa sensibilidade, se arrepia ao ouvir uma notícia como essa. Em virtude da pandemia, somente a Alemanha recebeu 47 menores. Então, de um universo de 1.600, 47 menores foram realmente recebidos. E essa é a notícia oficial até a metade de maio. Até o dia de hoje não se tem uma notícia mais atualizada sobre como que isso procedeu, né?
Daí, pensando, então, nesse efeito de fechamento de fronteiras, para finalizar a minha fala, eu falei para vocês que a grande preocupação é o seguinte: o fechamento de fronteiras, que é um ato soberano, que de modo algum se está aqui questionando isso, e diante da pandemia, cada governo, né, exercendo a sua soberania interna, ele vai optar pela melhor forma de controlar a doença, isso é válido e necessário para a nossa própria proteção. Nós temos que pensar que, independentemente de tudo isso, algumas pessoas continuam cruzando as fronteiras, e algumas pessoas queriam cruzar as fronteiras, que para muitos, eu estava lendo alguns depoimentos de alguns libaneses, alguns sírios, eles falam, alguns que eles estão localizados em um navio disponibilizado pelo governo italiano, eles dizem assim, olha, eu na verdade tenho mais medo de morrer pela ameaça do meu país do que o coronavírus, né, porque entre duas ameaças fortes eu vou optar por aquilo que poderia talvez não se concretizar. Então, é algo muito forte de ouvir. Mas eles não estão podendo cruzar essas fronteiras, ou estão cruzando e podendo ser objeto de tráfico de pessoas, de contrabando, de abuso sexual. A gente sabe tudo que, fica só imaginando tudo que poderia acontecer. E repito uma fala que eu sempre utilizo nas aulas, no seguinte sentido, de que estudos que infelizmente não tem dados concretos, mas estima-se hoje que o tráfico de pessoas migrantes ou não, né, ele rende muito mais atualmente do que o tráfico internacional de drogas. Então, é algo que a gente pensa quanta gente envolvida e quanta gente sofrendo com tudo isso, o que seria, evidentemente, enaltecido diante dessa situação atual. Então, assim, eu fiz uma análise, né, ampla, muito abrangente, para tentar passar para vocês qual seria a realidade atual. Então, nós temos, resumidamente, fechando a minha fala, um fenômeno transnacional, que é a atual pandemia. Nós temos um fenômeno transnacional, que são as migrações. Nós temos a globalização, que continua muito forte, né, os interesses econômicos existem, as grandes empresas, os grandes interesses mundiais estão em jogo, ninguém esqueceu disso, e nós temos pessoas envolvidas, que são nacionais, que estão em vulnerabilidade, que é um problema que afeta a todos, mas nós temos também esses migrantes que agora estão sofrendo, não de uma dupla, mas de uma vulnerabilidade multiplicada por sei lá quanto. Então, é algo que nos preocupa, quem pesquisa migrações fica muito sensibilizado com isso, e vamos ver, tomara que tudo isso termine o quanto antes, né, o mais breve possível, mas eu tenho medo dos números que virão após tudo isso, porque agora nós não temos acesso, né, a essas informações de uma forma muito fidedigna. Então, quem sabe, em pouco tempo teremos acesso a essas informações, e, infelizmente, elas tendem a não ser tão confortáveis assim. Eu termino aqui minha fala, agradeço mais uma vez pelo convite e fico à disposição para qualquer questionamento. Professora Patrícia? Obrigada, professora Carla. É um prazer ouvi-la, né, trazer as reflexões nesse momento de pandemia em relação a essa população que a gente não consegue nem dimensionar o quanto mais eles são vulneráveis, né, duplamente, triplamente vulneráveis. E complementando também a sua fala em relação à Venezuela, eles continuam chegando, né? Ontem nós tivemos em Passo Fundo, chegou uma mulher, mãe solteira, com seu filho de 11 anos. Então, essa migração continua acontecendo e preocupa, né, a forma clandestina que eles ingressam, contando com a ajuda de, como a gente sabe, né, de coiotes, e contando com a questão estimulando, né, o tráfico de pessoas. O número de crianças realmente é de arrepiar, né, para onde vão todas essas crianças? Bom, as professoras, tanto a professora Jaqueline quanto a professora Carla, estão à disposição para questionamentos.
Se vocês preferirem fazer pelo chat, fica à vontade. Se vocês preferirem abrir a câmera e fazer de forma mais espontânea também. Eu gostaria, eu vou aproveitar o momento, então, enquanto vocês vão pensando, em complementar também um pouco a questão que a professora Jaqueline também trouxe. O pacto, né, é uma ideia de uma migração, de um compromisso, né, de uma tentativa de regrar ou de estimular uma cooperação entre os estados para que essa cooperação, para que a migração ocorra, né, como o próprio nome do pacto diz, de forma segura e ordenada, e regular, né, ou seja, para que esses migrantes fiquem regulares. E lembrando, como a professora Jaqueline disse, o Brasil se retira do pacto em 2019, porém nós temos muito mais a perder saindo do pacto do que a perder em relação a nós brasileiras, né, nesse sentido, porque nós temos muito mais brasileiros no exterior do que imigrantes no Brasil, né? Então, o prejuízo, na verdade, e isso a gente sente os brasileiros estão sentindo na pele, nesse momento, inclusive, né, porque tem toda uma questão de repatriação de muitos brasileiros que estão no exterior e que ainda não conseguiram retornar ao Brasil. Esse pacto busca exatamente tentar ordenar, né, essa migração e fazer com que os estados cooperem, trazer mecanismos para que os estados troquem de ideia, troquem informações, troquem como estão operando em relação a que essa migração ocorra de forma segura e ordenada e que complementa essa ideia da professora Carla quando traz essa questão do tráfico, ou seja, o pacto com o objetivo, inclusive, né, de evitar que o tráfico de pessoas aconteça. Professoras, se vocês quiserem fazer algum comentário mais, fiquem à vontade. Eu gostaria só de complementar a questão com relação ao pacto. Então, eu acho que eu vi a Silvana ali online antes, que, se eu não me engano, é a Silvana que defendeu a dissertação há poucos dias pela UPF. Ela mesma. Ela, tá. Então, eu reconheci pelo nome, que pesquisou migrações. Então, na defesa dela, nós falamos sobre esse assunto, e eu falando sobre o pacto, essa migração ordenada, foi a primeira vez em que a gente consegue verificar um documento de, como a professora falou, Jaqueline, sem vinculação, mas com um intuito muito bom, em que os doutrinadores, e muitos europeus estão falando hoje, que temos uma proposta, agora sim, com o pacto, de uma migração sustentável. Então, para quem pesquisa esse tema, ou para quem gosta ou pesquisa sustentabilidade, seria uma ideia que eu jogo aqui para os mestrandos e doutorandos de futura pesquisa, assim, porque muito se pesquisa sustentabilidade na situação mundial atual, né, mas se tem uma certa dificuldade de linkar, por alguns, a sustentabilidade com as migrações. Então, essa deixa do pacto, ela simplesmente, ao prever que as migrações deveriam, né, espera-se que elas sejam ordenadas e tudo mais, seria um conceito operacional de migrações sustentáveis. Eu gosto muito dessa expressão, porque é a primeira vez que nós temos essas linhas de orientação com relação às migrações. Antes se falava vinculadas a direitos humanos, né, mas agora a gente tem a especificação sobre esse assunto. Então, essa é a minha consideração. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso, professora? Pode, depois tem a pergunta da... Tá, meu nome é Fabiano Pires, eu sou aluno do mestrado do UPF e estou pesquisando justamente sobre a questão das migrações. A minha dúvida é bem pontual, referente à Lei 13.445, de 2017. Se ela pode ser considerada uma lei de vanguarda ou continua sendo mais do mesmo na questão humanitária,
E para ser mais pontual ainda na questão da xenofobia e do racismo, eu gostaria de saber das professoras a opinião delas quanto a essa lei, e desde já agradeço a atenção. Obrigado, Fabiano. Posso falar, professora? Agora eu vejo, Jaqueline. Agora consegue. Eu mudei de aparelho, passei para o tablet, por isso. Coisa boa. É muita tancice tecnológica numa pessoa. Vocês têm que ter um pouco de paciência, me perdoem. Fabiano, obrigada pela pergunta. Com relação à lei de imigração que nós temos hoje, fazendo um comparativo com o antigo Estatuto do Refugiado, sim, é considerado uma lei de vanguarda, sem dúvida nenhuma. Isso não é dito por nós brasileiros. O bom é isso, claro, também por nós brasileiros, mas estudiosos sobre imigração no exterior falam que o Brasil deu um passo muito importante com relação a acolhimento, com relação a direitos sociais, só não avançou, direitos civis também, só não avançou no âmbito do direito político, porque o Brasil ainda é o único país da América do Sul que não aceita a participação política dos migrantes. Porém, é algo a ser discutido futuramente, quem sabe até ser um direito a ser incluído e a ser ampliado com relação a essa nova lei. Mas, sem dúvida nenhuma, ela trouxe direitos não somente para quem vem viver no Brasil, para quem vem trabalhar no Brasil, enfim, né, quem vai utilizar o Brasil como país de destino, mas também para o brasileiro que vive no exterior. Então, a amplitude dela, e principalmente a forma como ela trata o migrante enquanto sujeito de direitos, e não como ele era tratado antes, no Estatuto do Refugiado, como alguém que poderia colocar em risco a segurança nacional do país, já é um grande avanço. Então, sim, essa lei é uma lei de vanguarda e ela trouxe mudanças muito importantes, sem dúvida nenhuma. Quanto à xenofobia, não tem lei no mundo que possa resolver isso na vida das pessoas, nem a longo prazo, porque é uma questão de observar, não entender e não aceitar. E se você não busca entender, muito menos irá buscar a aceitação. E isso vai ser tratado a longo prazo, se os estados assim quiserem, por meio da educação, ensinando o indivíduo a respeitar o diverso, o diferente, aquilo que talvez não lhe seja o considerado mais adequado para a sua convivência. Mas o que pode ser considerado mais adequado para mim, para a sua, para a nossa? Eu acho que é a diversidade. Mas a diversidade é algo complexo demais para ser assimilado de uma hora para outra. Então, somente introduzindo gradativamente no convívio das pessoas que o diferente, o diverso é bom, e você pode sim conviver com ele, porque você vai aprender com ele, é que vai começar a quebrar esse manto do medo, do preconceito, da xenofobia. De outra forma, eu acho um pouco difícil. Acho que era isso. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Obrigada, professora Jaqueline. Tem a pergunta da Alessandra, professora Carla. Estou aqui, deixa eu me achar aqui, que eu também, como a Jaque... Pergunta de orientadora para orientadora não vale, né? Eu quero conversar com a Alessandra depois, em off. Né, Alessandra? E a gente não combinou isso antes, tá? Nada de jogo combinado. Então, com relação à questão da expulsão de imigrantes e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma temática muito conflituosa, né? Então, nós temos várias abordagens mundiais sobre o assunto. Inclusive, a minha tese de doutorado, ela pesquisou o que é chamado na Europa de diretiva de regresso, né? Que seria a expulsão de imigrantes em território europeu, que é a diretiva 2008/115. Como fica essa questão, né?
Com relação, fazendo por analogia, desde a declaração até os pactos que foram criados posteriormente, em nível mundial, nós temos a questão da vulnerabilidade, que seria um impeditivo para a expulsão. Então, eu estou pensando na expulsão na situação atual, em tempos de pandemia, porque você tem mais, como eu falei várias vezes, o agravamento dessa vulnerabilidade. Eu imagino, estou assim, somente prevendo e imaginando, que em breve teremos notícias da Tribunal Europeu de Direitos Humanos se manifestando sobre o assunto, que é a Corte de Estrasburgo, né, que para quem não conhece, ela faz parte do Conselho da Europa e não da União Europeia, né, e dela faz parte, são 43 ou 47 estados, dentre eles os estados da União Europeia, significando que, diante da violação da Carta Europeia de Direitos Humanos, um migrante ou não, qualquer pessoa que esteja no território de um desses 40 e tantos países, ele vai, após exaurir todas as instâncias internas daquele país, e sendo negado a proteção algum direito da Carta, ele vai a essa Corte de Estrasburgo buscar a proteção. Por que eu estou falando isso? Porque a Corte de Estrasburgo, que não é o Tribunal de Justiça da União Europeia, ela tem se manifestado por várias vezes no sentido de um certo protecionismo a direitos básicos dos migrantes, na simples condição de, ser humano, porque o migrante não deixa de ser humano em um momento algum. Então, eu imagino que a Corte, como eu estou falando, pensando primeiro na Europa, porque a pandemia passou por lá primeiro, né, antes de chegar aqui, eu imagino que em pouco tempo nós teremos algumas manifestações, porque, precedentemente, nós temos a formação de um nível de jurisprudência pela Corte, que, inclusive, foi adotada já pelo nosso próprio STF em várias decisões. Então, se nós pensarmos, por exemplo, vou trazer um exemplo que não tem nada a ver com a pandemia, mas a extradição de uma ex-brasileira, eu digo ex-brasileira porque ela abdicou da nacionalidade brasileira, a Cláudia, não sei se vocês lembram desse caso, eu não sei se é a extradição 1442, 1462, em que essa brasileira, quando ela foi morar nos Estados Unidos há muitos anos, e para conseguir a nacionalidade norte-americana, ela abdicou da nacionalidade brasileira, né, daí ela sim, não se enquadra lá na possibilidade da Constituição de ter múltiplas nacionalidades. E ela matou o marido nos Estados Unidos, sacou o dinheiro e, em seguida, em ato contínuo, como diria a ciência criminal, pegou um avião e veio para o Brasil. E que, a Alessandra está me dizendo aí que é 1462, obrigada. Então, essa extradição 1462, o que ela analisou? Essa pessoa que abdicou da nacionalidade brasileira e que os Estados Unidos estavam requerendo o seu nacional, que seria a Cláudia, para que ela cumprisse pena lá. Pois bem, o STF, ele analisou vários casos, analisou a questão de que ela realmente não era mais brasileira, porque ela abdicou, então não é uma opção de agora eu quero, agora eu não quero mais ser, e tratou o caso como uma expulsão, porque ela estava no Brasil como uma condição de imigrante, mas em virtude do artigo 96, inciso, que eu não me recordo, da atual lei de imigração, que foi inserido na lei nova de 2017, e em virtude de tratados e pactos internacionais, e em virtude de manifestações do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, exigiu o comprometimento no seguinte sentido: Estados Unidos, eu te entrego a Cláudia, e você vai me garantir de que ela não será submetida à prisão perpétua, ou a pena de morte, cumprindo pena máxima de 30 anos, que é uma previsão da nossa lei. Por que eu estou falando disso? Porque os tribunais internacionais, eles começam a modelar algumas decisões nesse sentido, querendo garantir um mínimo de garantia, de proteção a esses migrantes. Então, a gente tem N decisões muito semelhantes, que partiram do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que passaram por outras cortes internacionais, inclusive algumas que influenciaram a Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive a nossa própria Corte Suprema do Brasil também vem adotando posicionamento parecido. Vamos aguardar os próximos capítulos da atual novela Pandemia, para ver se teremos algumas decisões nesse sentido, com o objetivo de proteger essas pessoas nessa condição de vulnerabilidade. Por quê? Porque expulsá-las é simplesmente retardar o problema, ou mais, enfatizar o problema. Expulsá-las mandando de volta,
sob a bandeira da pandemia, que na verdade o interesse não é esse, né? Nós sabemos muito bem. Não sei se eu respondi, Alessandra, mas depois a gente conversa. Muito bem. Acho que não temos mais perguntas. Alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, eu gostaria de dizer, então, que foi um prazer receber a professora Carla, professora Jaqueline, foi um prazer ouvi-las num debate que nos é tão rico, né, que é a questão de imigração. Também gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que a nossa próxima webinar, então, desse projeto Univale UPF, será no dia 3/6, às 17 horas, e estão todos convidados a participar novamente. Professoras, uma boa noite e muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada a todos, boa noite. Boa noite. Até lá.